Salmo 78, abra sua Bíblia comigo, Salmo 78, capítulo 78, verso 70 até o 72. Salmo 78. Diz assim o texto bíblico: também escolheu seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou, segundo o que, irmão? A integridade do seu coração, e os dirigiu com... Nossa! Você já pensou Deus falar isso a respeito de você? Deus falar isso a seu respeito, ele cuidou daquilo que eu dei nas mãos dele ou dela para cuidar com integridade do seu coração e dirigiu sua casa com sábias mãos. Eu gosto desta versão NAA, quando ele a coloca dessa maneira, com sábias mãos, porque mãos dá a ideia do trabalho, aquilo que você faz. Lembra que você cantava: somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Nós, hoje, Igreja de Jesus, somos as mãos do Senhor. Os anjos, diz o texto em 1 Pedro, eles anelam, eles desejam fazer aquilo que eu e você temos que fazer, que é cumprir o propósito do ser igreja. E este salmo está falando de um homem que cumpriu exatamente tudo aquilo que Deus colocou na mão dele para fazê-lo, e fez com sábias mãos, com integridade do coração. Eu quero chegar ao final da minha vida e ouvir do Senhor: eu te dei uma família, eu te dei uma oportunidade, te dei filhos, te dei recursos, tudo que eu entreguei nas tuas mãos, e você cuidou com sábias mãos e integridade do seu coração. Bem, mas esse salmo está falando de um personagem bíblico. E esse personagem é Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Eu estou trabalhando a história de Davi lá em casa, no meu momento de histórias com a minha filha. O meu filho Gustavo me filmou outro dia contando a história do Sansão e colocou no Snapchat, e todo mundo agora fala que eu sou o Sansão, porque eu estava brincando, e a gente faz uma interpretação na hora de contar a história para as nossas crianças, e é uma bênção. E eu estou contando a história de Davi para ela. Ontem, a hora que eu estava contando, eu falei assim: filha, amanhã o pai vai pregar sobre Davi. Ela fez: não, você vai pregar de Davi, você vai falar do Golias. Eu falei: não, ainda não. Mas eu quero falar, porque, preste atenção, você vai acompanhar o raciocínio comigo. Desde a semana passada, quando eu ministrei a você um retorno para Betel, eu tenho pensado nisso, sobre lugares. Você já reparou que você tem memória afetiva com lugares? Eu, quando era criança, o meu pai, a gente nem morava em Pirajuí, nós morávamos em Dois Córregos. Já ouviu falar de Dois Córregos? Cidadezinha desse tamanho assim. Fica lá na região de Jaú. O povo fala Dois Córregos. Por quê? Porque tem dois córregos que corta a cidade. Olha que nome criativo. Dois Córregos, porque corta dois córregos. A gente vinha, viajava, e o meu pai parava num lugar chamado Recanto Shinohara. Alguém conhece? Entre Bauru e Pirajuí tem um lugar chamado Recanto Shinohara. E naquele lugar tinha uma escada, um escorregador de madeira, que quando eu era pequeno eu achava que era o maior escorregador do mundo, porque ele era diferente. Ele tinha uma casinha lá em cima na árvore e escorregava do escorregador de madeira. Depois, quando eu voltei lá outro dia, eu falei assim: não, vocês diminuíram esse escorregador. Esse escorregador era tão grandão, parecia agora ele está pequenininho. Por que eu estou falando isso? Porque há lugares que marcam a nossa vida. Quem é que não já foi marcado por um lugar na casa da avó?
em um churrasco, em uma chácara, em um lugar. Lugares marcam a nossa história. E quando eu falei semana passada sobre voltar para Betel, algo do Senhor tem colocado em meu coração. E eu, estudando esta semana a vida de Davi, nos meus estudos pessoais, o Senhor começou a colocar esta visão na minha mente e no meu coração. Como Davi, ele foi escolhido. Veja que os textos que eu comecei a ler para você, fala de uma vida de sucesso. Ele foi retirado, algumas versões diz, de trás das malhadas, ele foi retirado do aprisco das ovelhas e tornou-se pastor de Israel. E ele fez isto com integridade e com sábias mãos. Mas deixa eu te dizer algo importante. Davi não começou assim. Davi foi sendo feito. Nós conhecemos Davi como rei, conhecemos Davi como homem de guerra, conhecemos Davi como homem das batalhas, mas Davi nem sempre foi assim. Davi foi sendo transformado e na transformação pessoal de Davi, nós vemos os lugares em que ele passou. Nós vemos quando ele, para eu contextualizar você da história, amém? Você conhece a história de Davi aqui? Quem conhece a história de Davi? Davi, ele era um jovem, ele foi ungido por Samuel, já estou começando aqui, ó, da unção de Samuel. Samuel chegou na casa de Jessé, porque Deus havia rejeitado o rei Saul, amém? Está contando, ou eu preciso também fazer igual eu conto para a Catarina aqui, para eu poder você prestar atenção em mim. Vou colocar uma barba, vou colocar o Samuel ungindo Davi. Então, Samuel ungiu a Davi. Depois que Samuel ungiu a Davi, Davi foi levar suprimento para os seus irmãos que estavam em batalha. Lembra dessa história? Na hora que ele chega na guerra, ele escuta um gigante de 3 metros de altura, afrontando o Senhor. Ele fala, não tem Deus nessa cidade, não tem Deus em Israel, levantem aí um homem para lutar comigo. Davi, nesta hora, se sente inconformado e ouve, como esse cara está falando de Deus assim e ninguém faz nada? E ele diz, eu vou lutar com esse homem. Todo mundo acha que não pode e tal, porque ele é pequenininho, enfim. Davi mata o Golias. E Davi fica conhecido como o matador de gigantes. Mas é aí que a sua provação começa. Depois de matar Golias e conseguir conquistar o favor do rei, porque Saul era visitado por um espírito maligno permitido da parte de Deus. E quando Saul estava completamente transtornado por esse espírito, o que Deus ministra, ou como Deus acalma aquele rei, é pelas mãos de Davi, que tocava música. Olha que bênção, a unção de Davi, Deus abençoava e tirava, ou trazia paz ao coração de Saul. Não era harpa, meu irmão. Você entende isso daí? Que era a unção que estava sobre a vida daquele jovem. Só que nesse momento em que Saul começa a ficar com inveja e vendo que Davi estava crescendo, Saul tenta, numa noite, matar Davi. E Davi tem que fugir da casa de Saul. E é aí que eu começo a minha história com você. Porque do período em que Davi fugiu da casa de Saul naquela noite, até ele ser consagrado rei, ungido rei, foi um período de mais ou menos 7 anos e meio. Do momento em que ele fugiu, que ele deixa sua esposa Mical para trás, ele foge porque Saul tenta matá-lo, até ele ser ungido rei de Israel em Hebrom, são 7 anos e meio. E é neste percurso que Deus forma o rei Davi.
Deus usa. Nós estamos lendo um livro em um grupo de discipulado que eu estou fazendo aqui nessa igreja. É porque é nosso grupo de estudos. Nós estamos estudando o perfil de 3 reis. E ali tem uma frase muito legal que diz assim: Deus usa Saul para tirar o Saul de dentro do Davi. Porque Saul é aquele jeito de reinar com a sua alma. E para que arrancasse Saul, para arrancar Saul de dentro de Davi, Deus usa o próprio Saul. Você precisa entender que nesse período de 7 anos e meio, Deus forjou uma pessoa. E se você permitir ser ministrado por essa palavra, eu quero que você entenda que Deus está forjando você. Deus levou Davi, preste atenção, você não precisa decorar isso. Deus levou a Davi por Ramá, era a primeira cidade. Depois levou para Nob, a cidade dos profetas. Depois levou Davi para Gate, a cidade do Golias. O Golias era morador de Gate, Deus leva ele para lá. Depois de Gate, Deus leva para Adulão, que é uma caverna. Depois de Adulão, ele vai para Moabe, que é uma cidade longe de Israel. Ele foge de todo aquele problema, vai para Moabe. Depois ele volta para 3 desertos que ele passa. Depois ele vai novamente para Gate. Depois para Ziclag. E por fim, Hebrom. Estas passagens fizeram Davi quem ele foi. Fizeram Davi ser quem ele foi, um rei. Na dor, no deserto, na humilhação e na espera. Todas essas coisas fizeram Davi ser quem ele foi. Não um homem perfeito, porque uma das coisas mais belas da Bíblia, é que ela não esconde a imperfeição dos personagens. Davi não foi um homem perfeito. Davi teve vários erros, assim como eu e você. Mas ele mostra a história de um homem que conduziu e executou o seu trabalho como segundo o coração de Deus. Você quer isso para você, irmão? Amém? Então nós vamos ver 1 Samuel 19, capítulo 19, verso 18. 1 Samuel, capítulo 19, verso 18, diz assim: Assim Davi fugiu e escapou. Eu estou aqui exatamente, eu passei o contexto da história para você, amém, irmão? Então eu estou agora nesse lugar da história quando ele foge. A primeira vez, quando Saul tenta matá-lo, jogando uma lança contra ele. E Davi foge, abandona sua esposa, deixa Mical para trás, ele foge, e eu estou aqui, ó. Assim Davi fugiu e escapou. E foi até onde Samuel estava. Lembra que Samuel é o profeta que o ungiu rei. Em Ramá, eu não terminei de ler. Foi Samuel onde estava em Ramá. Ele contou tudo o que Saul havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Ramá significa lugar de altura. Lembra-se, eu estou falando que os lugares importam. Assim como Betel foi importante para Jacó, Ramá significa lugar alto. A palavra mesmo, Ramá, é porque possivelmente ele foi construído em uma colina. Ramá era um lugar alto. Era o lugar onde Samuel, que era a voz profética da nação de Israel nesse tempo, morava. É aqui a memória que Davi tem de relembrar a unção, ou quem o ungiu. O que eu quero destacar é que esse texto está ensinando para nós que no meio da perseguição, Davi corre em direção certa, em uma direção correta, porque quando Saul tenta matá-lo, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça dele? Eu vou para Samuel. E eu começo a trazer esta mensagem aplicada a nós,
Muitos de nós, quando temos os problemas ou temos as dificuldades, nós não vamos ao Senhor, aos pés de Deus. Davi não fugiu para um exército. Lembre-se que aqui, nesse momento da história, Saul já o tinha feito líderes de 1000 homens. Ele já havia feito Davi líder de 1000 homens do seu exército. Davi poderia, ao ser tentado, né, Saul tentou assassinar Davi. Davi poderia ir para o seu exército e dizer assim: ele abriu precedente, ele veio para cima de mim, eu não comecei nada, ele tentou me matar. Agora eu vou matá-lo. Lembre-se que na história de Davi, nesse momento, ele havia acabado de vir de um grande feito. Quando Saul coloca uma imposição, diz assim o texto bíblico: você quer casar com minha filha? Então você vai trazer para mim 100 prepúcios, que é a pele do órgão genital masculino. Ele diz assim: você vai trazer para mim 100 prepúcios de filisteus e vai casar com a minha filha. Davi era um homem de guerra. Ele chega com um saco e não traz 100. Diz o texto bíblico que ele traz 200. Davi poderia facilmente, ao ser perseguido, fugir para o seu exército, dizer, porque ele coordenava, os homens de Davi o amavam. E Davi não faz isso. Ele não vai para uma estratégia política. Aqui ainda ele não vai para uma caverna. Ele vai para Samuel, irmão. Isso precisa falar para nós alguma coisa. Ele mostra aqui com essa atitude que no primeiro sinal de problema, ele se coloca para ouvir a voz daquele que é o Todo-Poderoso. Em um momento de confusão. Lembre-se do contexto. Davi, ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei, mas ele não sabia como isso ia acontecer. E agora aquele que era o rei estava tentando matá-lo. Ele vai aos pés da cruz. Irmão, em nome de Jesus, escute aqui. Quando você tem problemas, qual é a voz que você tem ouvido? Em nome de Jesus, responda essa pergunta para você. Porque se é apenas a voz dos seus amigos, se é apenas a voz do seu terapeuta, se é apenas a voz de pessoas, algo está muito errado. Porque a voz da palavra precisa ser a voz principal, que coordena as nossas ações. O que fazer diante da pressão de um rei tentando matar? Davi vai a Samuel, porque era aquele que representava a voz profética para o povo naquela oportunidade. Saul podia rejeitar Davi, o palácio podia rejeitar Davi, Mical podia ter ficado para trás como ficou. Mas Ramá é o lugar alto, que significa que Davi poderia ali ouvir a voz de Deus. Antes de nos amadurecer e fazer como o salmo que eu li, antes de fazer-nos tratar ou cuidar das coisas com mãos sábias, eu e você precisaremos prestar atenção em qual voz está orientando as nossas decisões. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho visto uma geração inteira que está sendo direcionada pelo que diz Hollywood, pelo que diz os filmes, sem você perceber, os seus conceitos são os mesmos que são passados, porque uma mentira sendo dita várias vezes, colocada nos filmes como normal, vai transformando
os conceitos da sua vida em verdades. Cuidado, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia para que você não assista nada. Eu estou dizendo que quando você estiver ouvindo todas as vozes, permita a voz da palavra do Senhor ser mais alta do que todas as coisas. Amém? Nós estamos aí em face de um dos momentos de tanta confusão no nosso país. As eleições se aproximam. E há no meio do povo de Deus uma polarização, uma loucura, uma brigueira, uma doidura. Deixa eu te dizer algo. Permita ouvir a voz da palavra do Senhor. Desligue um pouco a voz daquilo que diz o seu celular, o que dizem os grupos do seu WhatsApp. Em nome de Jesus, irmão. Nós nunca passamos um adoecimento nessa nação, como estamos passando. E eu tenho certeza que boa parte, a razão disso, é essa discussão. Eu não estou falando aqui sobre lados, em nome de Jesus. Eu não estou falando que você não deva se posicionar como igreja. Eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é: esteja atento. Porque você, mais do que um posicionamento político, precisa de um posicionamento em Deus. Sim, meus irmãos, a palavra do Senhor fala coisas. Há coisas que a palavra não autoriza, há coisas que a palavra nos orienta. Mas é muito mais do que pessoa. Em nome de Jesus, enquanto você esperar de um homem que sente na cadeira a solução para o país, você estará fadado à desesperança. Veja, nós precisamos sim nos posicionar. Sim, nós precisamos. Mas este posicionamento não é falar, escute em nome de Jesus. Se você me tem como seu pastor, escute o que eu vou dizer para você. A eleição passada, a igreja de Jesus cometeu o grave erro de dizer assim, ó, aqui tem Deus, aqui tem o diabo. A igreja de Jesus, no Brasil, cometeu um erro em dizer, aqui tem Deus e aqui tem o diabo. E no final da eleição, a igreja de Jesus ficou com as mãos atadas, porque perguntaram para a igreja de Jesus assim, o diabo ganhou? Como é isso? Meus irmãos, em nome de Jesus, esteja atento. Nós temos valores, os princípios da palavra nos orientam. E a voz mais alta que você precisa ouvir não é do seu partido, o partido que você está apaixonado. Porque, infelizmente, no que diz respeito à política deste país, nós reduzimos toda a conversa a nomes de pessoas. Não se fala mais sobre o que é importante para a economia, o que é importante. Não. Importa se é do fulano ou do ciclano. E eu e você somos mais inteligentes que isso. Amém, irmãos? Nós não reduzimos a conversa de nome para nome. A nossa pauta é a Bíblia Sagrada. E eu defendo o que defende a palavra, não pessoas. Em nome de Jesus. Nós vamos passar por uma outra eleição agora. E eu e você precisamos fazer o seguinte: o que diz a palavra. Amém. Nós precisamos de sanidade nessa hora. Porque eu tenho a impressão de que o povo, inclusive o povo de Jesus, está perdendo a sanidade. Porque se diz assim, não sei que, como vai fazer? Jesus, cadê Jesus? Ei, calma.
O Senhor não perdeu o controle das coisas. Eu e você precisamos ouvir a voz da palavra, porque foi exatamente o que Davi fez. Em face dos problemas, a voz que falou alto foi a voz de Samuel. Foi para Ramá que ele foi. Eu e você precisamos entender e aplicar isso. Este processo de ouvir a voz do Senhor, escute, em nome de Jesus, nos tira da segurança. Esse processo de ouvir a voz do Senhor nos tira da segurança. Ele nos tira do que, o que eu preciso fazer ou o que eu quero fazer, mas ele nos dá a identidade. Quando eu escuto a voz do Senhor, que está posta na sua palavra, eu ganho identidade. Identidade! Amém? Se é a voz do Senhor que você precisa ouvir, se é a voz dele que está contida em sua palavra, que está contida em uma vida de oração e busca pelo Espírito, se é essa voz, então está tudo certo, porque a voz do Senhor, ela está disponível a todos aqueles que querem ouvir. Antes de levar Davi para a caverna, Deus leva Davi para a voz profética. Antes da caverna de Adulão, antes da tristeza, da solidão, antes de tudo, antes de todos os lugares pelo qual Davi passou, que eu relatei para você, são 10 lugares. Antes de todos esses lugares, Deus leva Davi para a voz profética em Ramá. Ramá é o quê? Não, só quem está vivo. Só quem está vivo em nome de Jesus. Qual é o lugar? Ramá. É o lugar da voz profética. É o primeiro lugar que Davi passou. A perseguição que Saul fez não podia acabar com a capacidade de Deus falar com Davi. E a voz profética foi a primeira coisa que ele passou antes de começar qualquer preparação na sua vida, na sua história. Deus quer falar com você. Amém? Mas depois ele vai para outro lugar. Depois de Ramá, ele vai para outro lugar. 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, depois de ter conversado com Samuel, ouvido a voz profética. Se você está preocupado, escute, em nome de Jesus, você está preocupado, pastor, tem 10 lugares, nós só estamos no segundo. Você está preocupado? Você vai ficar comigo aqui até 2 horas da tarde, se precisar? Tem 10 lugares, pastor, você só está no segundo, eu vou te acalmar. Nós vamos só falar de 3 lugares hoje, tá bem? Então nós vamos de 3 lugares, de 3 em 3. Começo hoje aqui uma série sobre os lugares que Davi passou. Então hoje nós vamos falar dos 3 primeiros. E a semana que vem, no culto pela manhã, à noite é outra palavra. No culto pela manhã eu vou trazer esta série sobre os lugares que Davi passou e foi transformado. O segundo lugar diz em 1 Samuel 21, primeiro, Davi foi a 1 Samuel 21, verso 1. Davi foi a Nobe. Nobe. Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, tremendo. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber, porque ele me enviou. E qual é a tarefa que me incumbiu? Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Davi fez o que aqui, irmão? Em nome de Jesus, ele mentiu. Aí, ó, acabou de ouvir a voz profética e vai e mente. Oh, Jesus. O que significa esse lugar nobre? É o lugar de Davi receber suprimentos. Aqui Davi começa a conversa com o sacerdote Aimeleque, falando uma mentira.
E nós vamos ver que depois, por conta dessa mentira, esse lugar inteiro morreu. Davi mente, e como consequência do seu pecado, todos os sacerdotes aqui vão ser mortos ao fio da espada. Nob era uma cidade de sacerdotes, um lugar ligado ao sagrado. Era sacerdócio, era presença, era o lugar do culto, era o lugar do pão da presença. Interessante aqui é que Davi sai de Ramá, lugar onde ele está ouvindo a voz profética, e agora chega até Nob para receber de Deus provisão. Ramá, o lugar de identidade. Ramá, o lugar onde Deus estava afirmando quem era Davi e qual era o processo que ele passaria. Nob é o lugar de provisão. Provisão. Eu não vou falar para você falar, diga provisão. Tá bom, não precisa falar. Mas é o lugar de provisão. Nob é o lugar que Deus ensina a Davi que esse processo que ele vai passar de 7 anos e meio não será um processo simples, mas que Deus o sustentaria em cada passo da jornada. Nob é lugar de provisão. Nós tivemos uma palestra segunda-feira, se você é homem, não veio, você infelizmente perdeu, mas bênção, terá outras oportunidades para você. Mas nós falamos sobre o relacionamento do homem com dinheiro. Mão, que doente que está esse relacionamento do homem com dinheiro. Porque boa parte do que o pastor ensinou para nós é que nós perdemos de vista. E nós falamos uma das frases que é errada, é muito errada na nossa vida. Diz que o homem é o quê da casa? É o provedor. O problema dessa frase acontece é que a Bíblia fala que só existe um Jeová Jiré. Não tem dois Jeová Jiré. Nós não somos provedores da nossa casa, porque Deus é Jeová Jiré. Nós somos administradores daquilo que Ele nos proveu. Nossa, faz toda a diferença entender isso. Mas faz toda a diferença. A principal diferença é que eu arranco um peso gigantesco das minhas costas. Porque ninguém consegue prover como Deus. Nós estamos adoecendo como homens, porque nós não conseguimos prover como Deus. Deus é o Jeová Jiré, Ele irá prover na nossa vida. O que eu e você temos é que administrar com muita excelência aquilo que Deus nos deu. E quando eu troco o lugar, eu ensino que eu sou provedor, parece que eu me distancio da função mais importante, que é administrar. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá por provisão. Você não provê. Você trabalha, você administra incansavelmente aquilo que Deus te deu, mas a provisão vem dele. O emprego que você tem vem dele. As coisas que você tem, a saúde que você tem para trabalhar vem dele. E nós somos mordomos, administradores daquilo que Deus nos deu. Nob significa para Davi: eu vou prover para você cada passo da sua jornada. Eu sustentarei a sua trajetória e em cada momento que você se sentir sozinho, cansado, vulnerável, sem alimento, sem nada, eu proverei para você as suas necessidades. E Davi recebe isso porque o sacerdote Aimeleque entrega para ele, sabe o quê? O pão da proposição. Esse pão era um pão especial que era usado no serviço do templo. Era como usar o pão da ceia. Sabe o pão da ceia? Que é só um pão. Naquele momento ali era o pão sagrado para eles.
porque Jesus não havia vindo ainda. Hoje nós temos a revelação de que fazemos isso em memória. O poder não está no pão, amém? Naquele momento eles não tinham Jesus ainda, o pão era sagrado. Era o pão da proposição, o pão da presença. Jesus, inclusive, vai fazer referência a essa história quando ele é indagado pelos seus discípulos ao seguinte: mas nós não podemos fazer nada de sábado. Jesus conta essa história. Você não lembra que Davi, quando estava em perseguição, recebeu os pães da proposição? Jesus está ensinando que a provisão do Senhor acontece de maneira diferente e nós somos administradores e mordomos daquilo que o Senhor nos proveu. Como você está gerindo o que Deus te deu, irmão? Isso é muito sério. Porque provisão é feita com você a duas mãos. O Senhor te dá o recurso e você aprende a usá-lo. O pastor falou aqui bastante sobre dívidas, irmãos. Já dizia um sábio filósofo: a nossa felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Jesus, tem gente que não pode ver um crediário. Nem existe mais crediário, isso é das antigas, né? Hoje em dia é tudo no cartão. A minha felicidade é um crediário das Casas Bahia. Jesus, tem misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos entender que o Deus de provisão nos deu uma vida para gerirmos. Mas mais do que a provisão de alimento, Deus provê para Davi aqui a espada de Golias. É interessante notar que historicamente acontece uma coisa muito interessante aqui. Israel está terminando a idade do bronze, historicamente. E Gate e os filisteus já haviam desenvolvido, porque era uma nação extremamente bélica, a fundição do aço. O aço mais leve e mais resistente. Quando os filisteus começaram a lutar, as espadas dos israelitas eram espadas de bronze ainda. Há na história até um entendimento que eles acreditavam que as espadas dos filisteus eram amaldiçoadas, porque elas cortavam as espadas dos israelitas. Mas era só porque já era aço. E as espadas do povo ainda eram espadas de bronze. Aqui, Golias, quando ele carrega aquela espada, e a espada que Deus dá por meio da sua provisão a Davi, é a espada de aço. Deus está provendo para ele, dizendo assim: eu estou contigo e eu te dou tudo que você precisa. O pão fala do sustento, Deus vai entregar o sustento. A espada fala da batalha. A batalha, Deus estava mostrando, você vai ter guerras pela frente, Davi, mas eu vou sustentar você e eu serei o Deus das suas batalhas. Deus não impede Davi de sofrer esses problemas, mas prepara ele. Amém, irmão? Ramá, lugar da voz profética. Nob, lugar do sustento. Ramá, o lugar que Deus reafirma a sua identidade. Nob é o lugar que Deus diz assim: eu vou estar com você em cada passo da jornada. Deus não abandonou você, irmão. Você crê nisso? Deus está te formando. O Senhor conhece as suas limitações. Não vai faltar alimento, não vai faltar provisão. Apenas seja um bom administrador daquilo que Deus te deu. Amém? Eu e a minha esposa temos uma história no nosso casamento. E desde que nós casamos, irmãos, esses dias aqui chegou, acho que é o Alê da Mirella, ele estava ali. Eu cheguei aqui, a hora que ele chegou na sexta-feira, eu estava passando um negócio no pretinho, na roda do pneu do carro.
E a gente estava conversando, assim, a gente cuida das coisas que Deus nos deu. A gente cuida. Você cuida daquilo que Deus te deu? A gente é profissional em reclamar que Deus não nos dá um carro novo, mas você tem que cuidar. Cuidar do velho. Amém? Cuida do antiguinho. Porque se você não sabe cuidar daquele pouco, Deus nunca vai te dar muito. Eu e a minha esposa, quando começamos a vida juntos, a gente tinha um salário, irmão, pequeno. Mas eu me lembro que toda a vida, eu e ela, aqui, não me deixa falar essa história sozinho, nós nunca gastamos mais do que a gente ganha. Nunca. Nunca. Hoje, a realidade do povo brasileiro, e aqui eu não vou entrar no campo político, porque você diz, mas eu preciso, muitas coisas que nós dizemos que precisamos, nós não precisamos. Em Pirajuí, fazia-se, na nossa comunidade, uma excursão anual para Caldas Novas. O pessoal juntava a igreja, ia de galera. Era a coisa mais legal, a gente via as fotos. Eu e minha esposa, nós nunca conseguimos ir. E eu nunca falei para Deus, Senhor, não sei o quê, não, vamos lá, vamos no cartão, vamos, Pai, o importante é estar com todo mundo, porque as coisas passam e nós nunca conseguimos ir, irmão. E tudo bem, está tudo bem, porque eu e ela sempre trabalhamos com aquilo que Deus nos deu. Nós sempre sentamos juntos e dizemos, o nosso dinheiro dá para isso, dá aquilo outro. É assim até hoje. Se você não administra bem aquilo que Deus entrega nas suas mãos, como, Senhor? Deus vai te dar mais. Alguém fez uma pergunta, isso foi feito com base em pesquisas, perguntando para o brasileiro qual é o salário ideal. Sabe qual é a resposta? Pouquinho mais. O que ganha 10 quer ganhar 12. O que ganha 1.500 quer ganhar 2.300. Um pouquinho mais. Eu vou dizer para você, Nob é o lugar do sustento, mas é o lugar que Deus ensina. E por último, Gate é o lugar que Deus prova aquele homem. Eu só termino aqui para a gente ir para a ceia. Samuel 21, verso 10. 1 Samuel 21, verso 10. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu. Repare que Davi, o tempo inteiro, essa história vai acontecendo. Naquele dia se levantou e fugiu. As pessoas falavam onde Davi estava, ele fugia. Falavam para Saul, ele fugia. Assim foi. 7 anos e meio desse jeito. E ali ele fugiu e foi procurar Aquis. O rei de Gate era o rei que o próprio Davi havia enfrentado na batalha contra o Golias. Próximo. Porém, os servos de Aquis disseram, esse não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se canta canções e nas danças, dizendo, Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essa palavra no coração. Olha só, escute, Davi está lá em Gate, no meio, queria falar com o rei, e ele teve o quê? Medo do rei de Gate. O que ele faz? Olha que interessante. Por isso, mudou o seu comportamento, fingindo-se do quê? De louco. Fazia riscos nos batentes dos portões, deixava escorrer saliva pela barba. Imagina aquela situação. Davi ficou com medo do rei de Gate e começou a fingir que estava biruleibe, como diz o outro. Ficou louco. Começou a deixar a baba escorrer, riscar portão, porque ele ficou com medo. Aqui, Davi, sabe o que significa Gate? Prensa. Prensa. Lagar. Lugar associado ao esmagamento.
Davi, que era o homem que havia derrotado o gigante Golias, poucos meses antes estava na batalha, segurando a espada, cortando a cabeça do gigante. Agora está aqui, fingindo que é um louco, vivendo um dos momentos mais humilhantes da sua vida. E aqui a grande pergunta é: o que Davi pretendia em Gate? O que passou na cabeça? A resposta é porque ele diz assim: Saul jamais me procuraria entre os filisteus. Na ânsia de fugir, na ânsia de resolver os seus problemas, ele tem uma ideia brilhante. Deixa eu ir lá, porque Saul jamais vai achar que eu vou lá para Gate. Então deixa eu ir para lá. Isso mostra Davi emocionalmente esgotado, sem conseguir ter clareza nas ideias. Mas tem algo profundo aqui, meu querido irmão. Davi chega num ponto tão quebrado que ele prefere viver o risco de morrer entre os seus inimigos a continuar fugindo sozinho. Só quem já experimentou momentos assim sabe como a solidão vai amargurando mais a alma. Isso é forte. O homem que matou Golias agora está babando pela barba para sobreviver. A imagem heróica é quebrada. A autossuficiência é quebrada. O orgulho é quebrado. A sua reputação é esfacelada. A força emocional dele é quebrada. Deus precisava quebrar aquele homem para voltar lá no Salmo que nós lemos no começo. Abre lá, Salmo 78, perdão. Salmo 78, verso 72. Ele os apacentou segundo a integridade do coração. Dirigiu com mãos sábias. Para Deus conseguir moldar as mãos de Davi, ele precisou quebrar a imagem heróica de Davi, porque senão Davi em algum momento ia achar: de fato eu sou o cara, como o próprio rei Saul fez, eu sou autossuficiente, eu sou mesmo. Essa imagem precisou quebrar. Antes do trono, Deus esmagou Davi. Agora ele está babando, fingindo de doido. Gate é o lugar da humilhação. Ramá é o lugar da identidade. Deus reafirma a voz profética. Nob é o lugar do sustento. Deus mostra para Davi que em toda essa jornada ele vai sustentar. Gate é o lugar da humilhação. Para Deus fazer um grande rei, ele precisava quebrar todas as estruturas. É assim com você. Nós estamos falando de um rei que viveu há mais de 2000 anos atrás. Mas não é diferente do que ele faz conosco. Eu vou aplicar tudo isso. De maneira geral, nós podemos não ter um trono para reinar, mas nós temos uma casa para cuidar. E o Senhor quer desenvolver através de você o poder do Espírito. Ele quer liberar sobre a sua vida, ele quer liberar sobre a sua história, sobre a sua existência. E para que você consiga viver tudo que o Senhor tem, às vezes ele vai precisar te quebrar, vai fazer você passar por dificuldade, vai fazer você passar por luta, mas calma. Ramá, o lugar da identidade da voz profética. Nob, o lugar da provisão. O Senhor vai prover para você, nunca vai deixar. E Gate, o lugar da humilhação. O Senhor permite-nos passar por esses lugares, mas fique descansado. O Senhor está trabalhando na sua vida, fazendo você amadurecer para transformar o seu Davizinho aí em um homem, uma mulher do Senhor.